Oi, gente. Eu acabei de chegar em casa. Mais uns dias de folga. Novamente os meninos foram para a casa do pai. Eu aproveitei hoje para resolver umas coisas, né? No posto de saúde. Eu fui pegar o eletroencefalograma de Aleph, né? Fui pegar o resultado do eletroencefalograma e fui no posto de saúde tentar dar entrada no canal do dente de Rafael, que eu fiz um orçamento, só que deu muito caro. 3 sessões deu R$ 1.200, ou seja, não dá, né, para eu fazer pagando, custeando, né? Então faz pelo SUS, então vou dar entrada. Já é a segunda vez que eu vou no posto e deu errado, né? E dar entrada também em um exame meu. Essa semana, eu vou aproveitar amanhã, eles chegam amanhã. Amanhã eu vou aproveitar para acordar cedo e ir para o posto, vou madrugar para marcar os exames de sangue, porque junto com esse eletroencefalograma ele tem que levar o exame de sangue dele, né? Que a neuropediatra pediu. Ela pediu juntamente o os exames de sangue, e a pediatra também pediu, e o relatório da escola, né, dele, para ver como é que está o acompanhamento dele, o desenvolvimento dele. E já era para ter levado, né, para essa consulta, esse retorno seria a neuro pediu o retorno em dezembro, só que eu não consegui levar em dezembro, né? Estava esperando pelo SUS, mas eu findei tendo que pagar, custear, porque como não veio, e se eu fosse colocar na justiça, eu sei que sai, mas demora um pouquinho, então ia se alongar mais. Então, como eu pretendia, eu me programei em janeiro para ele ter essa consulta em janeiro, a gente está praticamente o quê? No final de janeiro, né? Mas pelo menos em fevereiro, levar ele para essas consultas de revisão, né? E levar esses exames. Então, levar tudo junto. Então, passei um sufoquinho, né, com o Aleph. Passou o domingo acordado, das 4, ele dormiu depois do almoço, e das 4 da tarde, ele acordou de 4 da tarde, de 4 da tarde até o outro dia, da segunda-feira, ele ficou acordado. Então eu reservei com o irmão dele, né, para ele poder fazer o eletroencefalograma. O irmão dele ficou até umas 3 e pouca da manhã com ele acordado. Aí quando perdi 4 horas da manhã eu vim ficar com ele. E foi assim, né? Foi bem complicado. Lá ele deu trabalho para dormir também, mas teve uma medicaçãozinha, né? Colocou, e eu coloquei também alguma coisa no suquinho de laranja que eu fiz para ele tomar lá. E só assim ele conseguiu fazer esse exame, mas toda vez é assim, o Aleph tem um sono muito agitado. Então, eu ia falar de outra coisa hoje nesse vídeo, eu acabei falando nisso, né, nesse assunto, porque o meu dia de hoje, né, está relacionado a isso. Então, dando continuidade, né, vou continuar nesse assunto então. Como foi que eu descobri que o Aleph era TEA? Eu descobri o Aleph assim, eu tive uma suspeita quando ele era bebê, assim, porque eu tinha uma amiga que tinha um filho que né, era TEA e tal, e ela falava algumas coisas, eu não prestava muita atenção, não me ligava muito bem, mas quando meu bebê nasceu, quando o Aleph nasceu, a gente falava com ele e ele não olhava para o lado que a gente estava falando. Ele olhava muito para um lado só. Você estava aqui e ele ficava só olhando só para aquele lado, olhando direto. E eu comecei a achar estranho, né? Aí, de tanta essa amiga minha me catucar, né? Ficar, não sei o que, marca um fone para ele e tal, né? Eu disse, quem sabe, né? Mas meu filho não tem problema, meus filhos não têm esse problema, meus filhos são crianças saudáveis, graças a Deus. Mas, o que acontece? De entrada, né? Quando saiu a consulta do fonoaudiólogo para ele beber, foi na época do Covid.
quando estourou o do Covid, para valer mesmo, aí no dia da consulta, quando eu cheguei lá, foi quando parou tudo. Parou. Cheguei lá, está encerrado todos os atendimentos nos postos de saúde. Vocês têm que ficar em casa e tal, aquela coisa toda. Aí eu pronto. Aí tudo bem, foi passando, né? A gente foi ficando em casa e tal, e o Aleph foi crescendo. Ele falou só mamã, eu acho que umas 2 vezes quando ele começou a crescer, né? E não falou mais, ele parou de falar. Até aí tudo bem, eu também não desconfiava de nada, né? Eu achava que era normal. Daí o Aleph, ele começou a andar com 1 ano e 1 semana. Ele começou a andar. E também de bebezinho que eu observava, ele tinha muita aversão à água. A água, quando eu colocava ele na banheira, ele se erguia todinho assim, o corpo, ele se esticava todinho assim, parecia que a água estava espetando o corpo dele. Até aí, então, eu também não desconfiava de nada, né? Então ele chorava e tudo, ele não gostava, ele já demonstrava que ele não gostava muito, ele queria sair da banheira e tudo, né? Chorava. Até aí tudo bem, né? E o tempo foi passando. Quando foi em 2000, acho que foi 2021, já quase no final do Covid, né? A gente passou 1 ano, mais ou menos, foi 1 ano em casa, parece. Aí eu me separei do pai dele. Aí o que é que aconteceu? Nesse meio tempo, que tinha todas essas coisas e tudo, eu me separei do pai dele e eu fui morar de favor na casa da minha mãe. Não era uma casa, era uma casa sim, mas na frente tinha um vão, tem um vão até hoje, é um galpão, que ela usava para alugar, hoje ela aluga, e só tinha esse espaço para eu morar, um ponto de comércio, né? E eu fiquei lá com os meninos. Então daí eu comecei a me mexer para tentar arrumar alguma coisa e tal, e eu já desesperada, porque há tempos eu colocava currículo, ninguém nunca nem deu bola para mim, ninguém nunca me chamou para trabalhar, essa é a verdade. E eu já estava assim, entristecida, tão desanimada, digo, meu Deus, como é que eu vou conseguir me sustentar essas crianças? E eu estava decidida a não voltar mais pro pai dos meninos, de jeito nenhum, né? Porque já tinha sido a gota d'água ali. E fiquei com eles, né? Minha filha já era casada, já trabalhava, já tinha o cantinho dela, assim. Ela morava também no cantinho. Morava em um quartinho cedido pela minha mãe, que eram quartinhos de aluguéis que minha mãe tinha. Então, passei um sufoco grande com os meninos. Então eu tive uma ideia de buscar trabalho aonde alguém tivesse condição de me ajudar. Então eu comecei a escrever cartas. Eu escrevi cartas pedindo emprego, de faxina mesmo. Eu escrevi cartas e quando era nas folgas da minha filha, ou no fim de semana, quando caía no fim de semana, nas folgas dela, eu pegava o cartão de passagem dela, emprestado, e ia distribuir essas cartas. Eu não dizia a ninguém o que é que eu ia fazer, eu só ia. Ela dizia, mãe, é pra onde tal? Eu não dizia nada, vou só dar uma saída. E eu saía distribuindo, né? Então, através dessas cartas, eu consegui trabalhos de faxina, de fazendo diárias, inclusive até em empresa. Então, daí eu comecei a me movimentar, a ganhar um dinheirinho, né? Porque a gente, quando eu me separei, o pai dos meninos não ajudou em nada. Ele passou uns 6 meses, ele não deu em nada. Ele cortou laços por esse período de 6 meses. Não mandava dinheiro algum, ajuda de nada. Quem me ajudou muito foi minha mãe, né? Então, comecei a ganhar meu dinheirinho. Aí o que é que acontece? Coloquei o Aleph numa creche, no CEMEI, né?
aqui é CEMEI. E daí a diretora, assim, achou o comportamento dele muito estranho. Para mim era normal assim, porque eu achava que ele na primeira semana eu tive que ficar uns dias pela creche com ele até tarde, porque ele ficou querendo pular o muro da creche, ele ficava no portão desesperado, ele não queria estar ali naquele ambiente. E outra coisa também, eu não podia sair com ele na rua. Quando eu saía com ele, o irmão dele na rua, Aleph dava escândalo, chorava, ele ficava muito irritado, ele não queria sair, ele se negava muito a sair de casa, ele não queria ir para a rua, para perto de pessoas. No shopping eu tentava colocar ele para brincar, às vezes passear assim, ele não queria chegar perto de nada, de ninguém. Podia ser um palhaço, um bichinho assim, um brinquedo de criança, ele ficava desesperado, com medo, gritando. Então a gente saía, então ele saía batendo na gente, né? E eu achava que era porque a gente não saía muito, mas não era isso. Então a diretora começou a ficar no meu pé na creche. Toda vez que eu chegava para buscar, ela estava lá na porta. Eu quero um laudo do seu filho. Eu quero um laudo do seu filho toda vez. Ela cobrava. E eu dou um nome de Maria doida, né? Fazia ouvido de mercador, como se diz. Aí tudo bem. E ela cobrando, né? Aí teve um belo dia que ela chegou e me chamou na sala dela. E conversou comigo. Eu disse, o negócio tá sério mesmo. Aí a gente conversou. Aí foi quando eu disse, expliquei a ela, né, a minha dificuldade, o momento que eu estava passando com os meninos. Eu disse a ela, no dia que eu trabalhar no Coma, é complicado, porque eu estou em posto de saúde, resolvendo uma coisa e outra, porque no dia que eu perder de serviço, é um dinheiro que não entra na minha casa. Então, tudo bem, eu fiz esse esforço, né, conversando com os clientes, né, com as pessoas. Então, graças a Deus, compreendiam. Então, dia que estava marcado, eles não iam trabalhar para o posto de saúde, porque você vai para um posto, não é do jeito que você quer. Você vai um dia, mas não está marcando aquele dia, ou aconteceu alguma coisa, o sistema não abriu, e você tem que vir outro dia, então não depende totalmente de você, né? Então, aí, deixa eu me ajeitar aqui. Aí, tudo bem. Comecei esse processo novamente de posto de saúde, de investigação. Ele foi encaminhado para pediatra, um grupo de médicos examinaram ele no dia da consulta, ele lá querendo fugir, abrir a porta e aquela coisa toda. E daí, encaminharam ele para o neuro. Só que eu coloquei o encaminhamento para o neuro, demorou mais de um ano. Quando foi mais de um ano, eu disse não tem como. E eu vendo Aleph cada vez mais. Dessa vez eu estava sentindo na pele ele muito diferente. Toda noite ele vomitava quando ele comia. Assim, ele muito agitado, batendo na cabeça, se batendo, se jogando, correndo assim, de um lado para o outro, no meio de casa, correndo de um lado para o outro e batendo na cabeça. E outra coisa, as necessidades dele, ele fazia em pé. Ele fazia em pé, não tinha que fizesse ele fazer no banheiro. E, quer ver, deixa eu ver o que eu lembro mais. Em relação à comida, ele não comia. Ele parou de comer. Engraçado que bebezinho ele comia muito bem, ele aceitava bem tapioca, fruta. Ele comia bastante fruta. E hoje ele voltou a comer, graças a Deus. Mas nesse período o Aleph ele ficou muito restrito à alimentação dele. Ele praticamente parou de comer um período e eu já estava me descabelando com medo do menino, porque ele já era magro, com medo dele ficar desnutrido e baixar, né, as defesas do organismo, né, por falta de vitaminas, ferro, aquela questão, né, e toda essa questão de vitaminas pode provocar anemia e tal, não sei o quê. Então,
ele tinha uns comportamentos muito estranhos, assim, em casa, e ele ficava fazendo muitos sonhos, ele faz, e ele ainda faz sonhos. Ele, quando vai no ônibus ou vai comigo, enquanto ele fica fazendo sonhos, sem parar, sonhos contínuos. Então, eu já estava ficando aperreada com ele, e ele estava sem dormir também. Eu não conseguia fazer Aleph dormir. A gente passava noites acordados com ele, às vezes tentando dormir, ele não dormia. E a gente no outro dia acordava super cansado para ir trabalhar. No dia que eu trabalhava, eu ia deixar eles na escola, então a gente ia super cansado. Então a gente passou um sufoco muito grande. Foi quando eu resolvi pagar um neurologista. Então eu paguei um neurologista, uma consulta, né? Fiz achei para coração, pesquisei, porque uma que me indicaram foi 400, aí eu fui pesquisando, achei uma consulta de 200, eu digo, pronto, vai ser nesse. Aí fui, consultei ele, então o neuro pediu um exame, o eletroencefalograma. Nesse eletroencefalograma, acusou que Aleph tem epilepsia. E eu chorei, me descabelei, quando o médico disse que ele ia ter que ficar tomando medicação. Eu fiquei arrasada. Eu não consegui olhar para Aleph sem chorar. Porque eu fiquei pensando, poxa, meu filho vai tomar remédio o resto da vida. Então, né, ele me explicou e tudo, então passou medicação para ele, né, embora ele não tenha tido nenhuma crise convulsiva. Aconteceu um fato no passado que depois disso eu fiquei pensando se aquilo foi uma crise convulsiva. Que eu tinha acabado de colocar ele na cama, dormindo lá no cantinho da parede, quando eu dei as costas, ele estava estribuchando no chão, chorando, de bruços e se tremendo. Aí eu fiquei me perguntando, será que aquilo foi uma crise e eu não sabia? Ele era criança, muito bebê, né? Eu acho que tinha um aninho. Então ficou isso no ar, né? Então, e foi assim que ele foi sendo diagnosticado, né? E ele foi sendo observado lá na sala, o neurologista ficou observando. Ele tem uma mania muito de montar bloquinhos, fazer tudo em fileiras. Carrinho ele brincava de cabeça para baixo em casa, né? Hoje ele quebra, né? Ele joga, ele parece que ele é impaciente. Ele brinca um pouco e já está desmanchando os brinquedos dele. Então, o neuro já começou a observar o comportamento dele dali, né? Ele conversando comigo, mas olhando para o Aleph, o que ele estava fazendo, né? Tinha uns brinquedos lá na sala e tudo, então ele vendo, ele empilhando, fazendo fileirinha, né? Botando carrinho de cabeça para baixo, essas coisas. E eu lá desesperada, né? Depois do que ele tinha me dito do exame. Então, e foi assim que eu fui aceitando depois que Aleph era ateia, porque até então eu me recusava a aceitar, né? Eu tinha uma resistência, eu percebi que eu tinha uma resistência muito grande em aceitar que meu filho fosse ateia. Porque na minha cabeça, era uma coisa assim, eu não aceitava, né? Pelo meu desconhecimento, pela minha ignorância, na minha cabeça era um monstro, era uma doença e que era uma coisa muito assim, eu não sei explicar, eu só sei que eu não conseguia engolir aquilo, né? Mas hoje eu entendo, eu compreendo que TEA é um transtorno, não é uma doença, é um transtorno e eu sei que não tem cura, mas pode ter com as terapias, pode ter uma melhorada do quadro, né, para eles se ambientalizar melhor, se socializar melhor com as pessoas, né? Existe toda um trabalho, né, feito nas terapias para uma inclusão, para ter uma inclusão dessas crianças, dessas pessoas, né, na sociedade. Então, foi assim que eu descobri que meu filho era ateia, o Aleph. E no outro vídeo eu conto como foi que eu descobri que o Rafael também era ateia.
E eu, sinceramente, eu não esperava de forma alguma. O fato do Rafael ser foi assim uma coisa que mais me impressionou. Eu fiquei de queixo caído quando me disseram, eu disse não tem cabimento isso. Mas foi dado o diagnóstico, né? Depois de quase 1 ano de terapia foi que saiu o diagnóstico de Rafael, de observação, né? De psicólogo. Mas eu não acredito. E eu não enxerguei, porque, eu sempre fui uma mãe atenciosa, observadora, eu sei que meia maluca por conta das coisas que acontecia também, que acontecia muita coisa entre eu, o pai dos meninos, aquela coisa toda, né, de casal novo e às vezes a gente dá uns deslizes com os filhos da gente, mas eu sempre fui atenciosa com meus filhos, sempre cuidei muito bem deles, então eu fiquei assim, poxa, eu estava na minha frente o tempo todo, eu não percebi, só agora. Então, é isso aí. Então, no outro vídeo eu falo como é que foi, né, que eu descobri que Rafael também era ateu e como hoje eu convivo com isso, um pouco melhor do que antes, né. Não é fácil, se eu disser para você que é fácil, não é. É uma coisa assim bem... A gente vai aprendendo. A gente vai reaprendendo com eles todos os dias. Tem dia que tá uma maravilha, mas tem dia que a gente passa sufoco. Tem dia que é bem complicado, sabe? Explicar. Cada um com o seu grau, né? Cada um com a sua, como é que eu posso dizer? Cada um com a sua particularidade, né? Porque existem N e N situações, né? De crianças que têm TEA, né? E eu ainda agradeço a Deus que meus filhos ainda assim não são dos casos mais assim, que eu considero graves, porque eu sei que tem casos bem mais acentuados, né? Tem crianças que têm debilidades maior, tem crianças que faz uso de cadeira de roda, tem crianças que eu vejo lá na clínica, tem crianças que têm, assim, que são bem, como eu posso dizer, debilitadas, assim, a questão do físico, a questão do cérebro, assim, né? Então eu agradeço a Deus, Deus só dá aquilo que a gente pode carregar, né? Então Deus ainda teve misericórdia de mim, de não ter sido tão, mas mesmo assim tem dia que eu só falto aqui arrancar meus cabelos com o Aleph, né? O Rafael nem tanto, mas o Aleph é uma bênção. Ele é de pimenta mesmo, sabe? Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que esse vídeo já ficou super longo. Eu agradeço pelo carinho. Obrigada por vocês que estão chegando agora no canal. Agradeço muito, muito, muito. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês fiquem por aqui. Espero que vocês gostem e que a cada dia vá melhorando cada vez mais esse canal. Que eu vá melhorando. Eu não sou perfeita, mas eu agradeço demais ter vocês aqui. E é isso. Até o nosso próximo encontro.